Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a divisão, né? Bem resumido mesmo, porque como eu disse, senão os vídeos ficam longos. Aqui nós fazemos a divisão em cinco, fazemos cinco divisões dessa epístola. A primeira divisão é Cristo é superior aos anjos. Na segunda, Cristo é superior a Moisés. Na terceira, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Na quarta divisão, o novo concerto é superior ao antigo. E na quinta, o caminho da fé é superior ao das obras. Né? Nós sabemos que a justificação, o crente é salvo, né? E salvo pela graça, mediante a fé. E nós sabemos também que obras não salvam, né? Porque graça significa favor imerecido. Aí tem uma diferença entre graça comum, que é a que todos nós seres humanos participamos, né? Que é a vida aqui na Terra, e a graça salvadora, né? A graça da salvação, que é uma outra espécie de graça, né? Esse favor imerecido é a salvação. Esse favor imerecido é Cristo, a qual nem eu nem você merecemos, né? Mas Ele mesmo é o nosso Salvador. Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre o capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, até que enfim. E espero que vocês tenham um bom proveito e que Deus me ajude a ensinar vocês aqui alguma coisa. Eu quero que vocês vão para o céu. E, como diz um amigo meu, Deus é bom e o diabo é ruim. Cai no lago de fogo com ele lá é fria. O capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, meus irmãos, divide em duas partes. A primeira, do versículo 1 ao 4, afirma que, no passado, Deus falou ao seu povo de diferentes maneiras, como, por exemplo, através de profetas e também dos anjos, mas agora fala diretamente a nós por intermédio de seu Filho. A segunda parte vai do versículo 5 ao 14. Confirma que antes foi dito e a fim de o comprovar, o autor cita o Antigo Testamento. Ao citar as profecias do Antigo Testamento, o autor da Epístola aos Hebreus prova que Cristo é incomparavelmente superior aos profetas e aos anjos e o faz portador de uma revelação divina superior. Hebreus 2 começa com uma série de admoestação aos crentes. Não negligencie a salvação manifesta em Cristo. Hebreus 2, do 1 ao 4. A seguir, nos versículos 6 a 8, o inspirado escritor refere-se à humanidade de Cristo ao vir a este mundo como homem. Ele cita o Salmo 8, do 4 ao 6. Prenúncio desse fato maravilhoso. A passagem alude ao homem adâmico criado por Deus, ao qual Jesus igualou ao vir ao mundo, exceto quanto ao pecado. Nós sabemos, no meu primeiro vídeo, acho que foi no primeiro, eu falei um pouquinho sobre a minha admiração sobre na vinda de Jesus, né? Que ele veio, ele se fez pecado, né? Ele não herdou a culpa do pecado, porque senão não teria sido perfeito o sacrifício dele. E foi milagre atrás de milagre ali, né? Em Hebreus 2:7, citando a passagem do Salmo 8, o autor expressa até que ponto Cristo desceu para salvar o pecador. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Em Hebreus
2, do 8 ao 18, o escritor sagrado mostra que esta humilhação de Cristo foi seguida de sua induzível exaltação pelo Pai, através de sua glória, sua gloriosa ressurreição. E aqui eu separei uns versículos para a gente poder dar uma analisada, né? Porque se eu ficar só falando, também vocês vão desconfiar um pouquinho, né? E com razão, e tem que desconfiar mesmo. E a Bíblia manda a gente desconfiar de quem prega a palavra, e pegar a Bíblia e corrigir e ver se está certo mesmo o negócio. Que se tiver alguma coisa errada, você mesmo consegue ver. Aqui, vamos ler um pouquinho Romanos 1, versículo 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. 1 Coríntios. Vamos aqui em 1 Coríntios 15, 22. 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 45. O versículo 45 está dizendo o seguinte: assim está também em Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. E o versículo 47: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. O segundo homem aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? E uma outra referência, aqui pertinho, Efésios. Está pertinho, mas eu estou apanhando da Bíblia, meus irmãos. Parece que eu... Está aqui. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a sobre-excelência e grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui, né, eu tentei mostrar para vocês, espero que vocês tenham entendido, né, sobre um pouco da humilhação e da exaltação de Cristo, né? Porque os textos aqui, ele traz as duas coisas: a humanidade de Cristo, né, que a humilhação dele foi se fazer carne, se fazer como eu e você, se fazer carne, e
a sua gloriosa ressurreição. Esse texto de Hebreus 1 aqui, nós vemos logo de cara o que eu disse no meu primeiro vídeo, que Cristo é superior aos anjos, né? Nós vemos também em Hebreus 2, que está aqui do lado, né, para as pessoas, uma advertência, para a pessoa não negligenciar a salvação, né, que há em Cristo. O contexto da Epístola aos Hebreus, nesse contexto dessa epístola, muitos autores ficam intrigados, eu já vi várias pessoas se debatendo aí, né, ante a referência aos anjos no capítulo 1 e 2, da Epístola aos Hebreus. Ele tinha o autor que escreveu isso aqui, ele tinha um elevado apreço pela Escritura, né? Ou seja, ele conhecia as Escrituras, né? Por ser fruto da revelação divina e não da imaginação humana, né? Como a gente vê lá em Romanos 3, por exemplo. Deixa eu ler lá, que deixa eu ler aqui. Romanos 3. Minha Bíblia está dando trabalho para abrir, porque as folhas dela já estão quase todas arrancadas. Estou dando conta de comprar uma Bíblia agora. Hebreus 3, 1 e 2, versículo 1 e 2. Qual é, logo, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Primeiro, a palavra de Deus foi confiada aos judeus. Uma forma de eles expressarem isto era proclamarem, né, o fato de que as Escrituras lhes foram comunicadas, inclusive por meio de anjos, né? A gente vê lá em Deuteronômio 32, né? Em 32:2, Atos 7:38, 53, Gálatas 3:19 e Hebreus 2:2, né? Então, a gente vê que primeiro foi revelado aos judeus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Primeiro ele quis se revelar aos judeus, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, né? Aqui menciona em Hebreus 2 aqui, que a palavra de Deus, muitas vezes, ela foi transmitida, né, pelos anjos às pessoas. Amém? Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Estou passando para frente. E eu quero falar um pouquinho também sobre a revelação de Cristo na nova aliança, né? No início dessa epístola, o escritor aos Hebreus, ele faz uma afirmativa quanto à natureza de Deus. A expressão, havendo Deus antigamente falado, falou-nos, evidencia que Deus se revelou e se revela, né? Como em Hebreus 1, versículo 1, que diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, né? E de muitas maneiras. Ele é um Deus imanente, nunca se manteve distanciado ou alienado do homem pecador, pois sempre e constantemente buscou revelar-se a fim de mostrar sua misericórdia e amor ao seu povo, não sendo, pois, um Deus distante. A expressão paz, no versículo 1, cria um amplo contexto, remetendo aos leitores a um passado distante, representado pelos profetas, dos quais serviu-se Deus para se revelar a Israel, esperando torná-lo um povo que se distinguisse dos demais povos. Deus
até hoje, até nos dias de hoje, quando Deus converte um pecador, a vontade de Deus é essa, né? Da pessoa se distinguir dos outros, não no quesito da pessoa querer se aparecer ou se achar melhor do que outros. Não é isso, né? É a pessoa mostrar, é esse pecador mostrar a obra que Deus fez na vida dele e testemunhar. É isso que Deus sempre quer do ser humano, né? É simplicidade. No primeiro capítulo, a gente vê também, nesse primeiro capítulo aqui, a gente vê também uma doutrina de Cristo, né? A superioridade de Cristo. Isso aqui entra na doutrina de Cristo. O primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus contém uma das melhores descrições de Cristo existentes na Bíblia, mostrando-o como Rei Supremo do universo, o qual deixou o seu trono de glória para vir à terra e habitar entre nós. Em Hebreus 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz o seguinte: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Então Cristo foi feito herdeiro e sustentador de todas as coisas. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Isto indica que todas as coisas lhe pertencem, inclusive nossa vida. Portanto, ele é soberano sobre todo o universo. O evangelista João, no seu evangelho, se não me falha a memória, no capítulo 11, Jesus diz que todas as coisas foi-lhe entregue, né, pelo Pai. Ou é no 11 ou no 13, é por ali. Se vocês for melhor de Bíblia do que eu, vocês vão lembrar onde é que está escrito isso lá. Né? Todas as coisas foi entregue, né, na mão dele. O versículo 3, aqui, de Hebreus, descreve Cristo como sustentador do mundo, constituindo uma das maiores declarações da sua divindade. No versículo 10, dá para a gente fazer uma comparação aqui, ó. Eu vou ler os dois versículos para vocês verem como é que fica interessante o negócio aqui. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Verso 10. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Interessante, rapaz. Jesus é poderoso demais, viu? Se a gente pegar a Bíblia, se a gente for analisar, assim, pelo menos no Novo Testamento, uma carta que seja, não precisa ser a Bíblia. Se você conseguir, com a ajuda de Deus, analisar, por mais raso que seja, por mais simples que seja, por mais ruim que você seja de leitura, né? Por mais analfabeto que você seja analfabeto igual eu, que só tem a 8ª série, você vai conseguir entender muita coisa, tirar muita coisa de cada carta dessa aqui. Os evangelhos nem se fala, você vê cada versículo daquilo ali, aquilo está interligado no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, é tudo pontuais, parece que está repetindo a mesma coisa. Você chega na Epístola aos Hebreus aqui também, é outra preciosidade, né? As principais das epístolas, que eu não desconsidero nenhuma, né?
mas as que eu acho mais, no meu ponto de vista, que tem umas doutrinas base para a gente tirar a base melhor de doutrina para a gente viver, são Hebreus, né? Romanos, também, onde Paulo ensina sobre a justificação pela fé, né? As cartas que Paulo escreveu a Timóteo, né? Também são, porque as cartas são para a igreja, na verdade, né? E 1 Coríntios. São, para mim, são as melhores, né? No meu ponto de vista. Isso aqui eu tô falando de mim, gente, para mim. Para você aí, eu não sei, eu não sei, né? Observamos que, aqui ó, como eu li aqui, né, a gente observa que o Pai chama o Filho de Senhor. Também as palavras, no princípio, mostram que Cristo atuou juntamente na criação do universo. A palavra de Deus ensina que tudo foi feito por meio dele. Cristo, a expressão de Deus. João descreve isso aqui no seu evangelho. Logo no início do evangelho de João, você vai ter uma leitura. Se você ler isso aqui e comparar com João, o evangelho de João, você vai entender melhor quem é a pessoa de Jesus Cristo. Cristo é o resplendor da glória de Deus e sua expressa imagem, né? Aqui no versículo que eu acabei de ler, no versículo 3 do primeiro capítulo, a gente tem essa compreensão. Ele não apenas reflete a glória de Deus, dele emana essa glória. Quer dizer, ele não só reflete a glória do Pai, né? Como os anjos, os serafins ali, os querubins, aqueles anjos lá, né? Mas dele sai glória, né? E isto é afirmado na frase expressão exata, né? Logo depois da vírgula aqui, ó, da segunda vírgula, o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem, né? Ela é uma expressão de glória, expressão exata da imagem de Deus, o nosso Senhor Jesus. Eu estou olhando para cima aqui porque aqui já está com 22 minutos aqui. Eu gosto demais de falar disso aqui. A frase sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, versículo 3, está diretamente ligada ao contexto do capítulo. A revelação do próprio Cristo está sendo aqui apresentada, né? Então, assim, meus irmãos, eu não sei nem, é tanta coisa boa aqui que dá vontade de falar, mas o tempo já está até acabando de novo aqui. Eu gosto de gravar vídeo de no máximo 30 minutos, senão fica muito cansativo. Considere que pela palavra de Cristo, o universo permanece ou é destruído. Todo o universo está sob o seu comando. Considerando esta profunda verdade, quão grande é a sua revelação pessoal. Meu Deus do céu. Você já parou para imaginar uma coisa dessa? Por causa da palavra de Cristo, gente. É que Jesus que morreu para salvar. Eu até me emociono. Meu olho está vermelho, mas é porque eu usei uma água ali para lavar o olho, por isso que ficou meio vermelho. Mas agora está vermelhando mais. É porque eu me emociono quando eu falo essas coisas, né? É grandioso demais a glória de Deus. Quando você pega não dá nem vontade de sair daqui. E aqui eu passo horas lendo aqui, meditando. O fato de Cristo ter trazido uma nova revelação não anula o Antigo Testamento, nem transforma em um mito. Pelo contrário. O Testamento Antigo é tão digno e tão inspirado quanto o Novo. A diferença básica entre eles
consiste no seguinte: a revelação do Antigo Testamento conduz à manifestação de Jesus Cristo, o Messias de Deus, que recebeu do Pai a responsabilidade de trazer a revelação completa. O Novo Testamento registra que Cristo fez-se portador dessa perfeita revelação, né? Já mencionada no Antigo Testamento, através de figuras, tipos, símbolos, profeta e anjo, né? Portanto, se alguma importância há no fato de que Deus usou os seus anjos para comunicar parte da antiga revelação, muito mais importante, meus irmãos, é receber a revelação divina trazida, né, pelo Filho dessa pessoa, pelo Filho de Deus. Não é verdade? Então, se Deus, presta atenção na coisa, se Deus já revelou aquilo ali, Moisés começou, quer dizer, Deus começou a escrever, porque os 10 mandamentos foi Deus quem escreveu, não foi nem Moisés, né? Deus começa a escrever a própria história dele e da humanidade ali. Já mostra o caráter dele ali para Moisés ali e para o povo. Isso é grandioso demais. Aqui eu vou falar um pouquinho, mais um pouquinho, da eternidade aqui do trono de Cristo. A história registra os nomes famosos de reis, imperadores como os faraós, Herodes, os Césares e tantos outros homens que surgiram e passaram. Porém, Cristo não é um personagem temporário, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, aquele que foi constituído rei para sempre e cujo trono jamais será removido para dar lugar a qualquer outro soberano. Hebreus diz que a terra será totalmente devastada e depois renovada, enquanto o trono da majestade de Cristo permanece inabalável. Note que o universo é comparado a um traje que envelhece, a uma roupa que se envelhece, pelo que deve ser mudado constantemente. Hoje nós sabemos que o universo vive em constante mudança, né? Cristo é mais soberano que o próprio universo, assim como o alfaiate é mais elevado que a roupa feita por ele. Deste modo, ainda que o universo possa ser extinto, Cristo e o seu trono subsistirão por toda a eternidade. É o que o meu Senhor falou, né? Passaram céus e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Não é verdade? Eu queria muito falar um pouco sobre essa revelação na nova aliança, né? Não sei se deveria, mas talvez na outra hora eu fale, porque se eu for falar aqui, o meu rascunho é grande, aí vai aumentar mais uns 10 minutos aí para frente aí, né? Mas a ideia de Cristo aqui, meus irmãos, a ideia de Cristo aqui nessa revelação dele aqui é superior a toda essas coisas, porque quando a gente fala por cima, fica raso se eu falar assim, ó, se eu chegar para vocês e dizer assim, ó, Cristo, a revelação dele é superior à do Antigo Testamento. Você vai pegar a Bíblia, você vai pegar uma Bíblia, você vai ver ali o Antigo Testamento, e você vai pensar, mas superior só a isso, né? Só esses reis aqui e tal. Mas se você começar a estudar um pouquinho sobre a história dos reis, como foi aquela época, né? A cultura daquela época, se você vê hoje o tamanho do universo, hoje nós já conseguimos saber o tamanho do universo, né? Você gasta aí 350 milhões de anos-luz para atravessar o universo de um lado para o outro. A gente consegue saber o tamanho da Terra,
né? O sol, essas coisas tudo. E você vê que todas essas coisas são sustentadas pela palavra de uma pessoa, né? Isso foge da lógica humana, porque para entender uma grandiosidade dessa, tem que ser somente pela fé, né? Somente pela fé. E o que mais me intriga, o que mais me entristece em saber disso, é porque nós temos um Deus tão grande, né, tão imensurável, que nós às vezes achamos que ele é incapaz de resolver um probleminha pra gente desse tamanho assim. Nós não conseguimos entregar, né? Eu, sinceramente, eu leio a minha Bíblia, eu tento passar para as pessoas, né? Sei que eu sou incrédulo. Quem me dera eu ter uma compreensão dessa majestade de Deus, do jeito que a Bíblia fala aqui, só nesses 3 versículos que eu li aqui, né? E eu ficaria aqui a noite toda falando sobre esses 3 versículos aqui. E se brincar, vocês ia cansar muito, né? Mas eu vou deixar um pouco para depois, no próximo vídeo, quem sabe, a gente fala mais um pouco, amém? Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus.